Mas vamos aqui hoje, separei 3 versículos, somente 3 versículos, para a gente trabalhar nele, Romanos 8, 9 a 11. O nosso tema de hoje, um corpo mortal vivificado pelo Espírito. Um corpo mortal vivificado pelo Espírito. Assim está escrito em Romanos 8, 9 a 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito. Esta é a palavra para a nossa meditação nesta noite. Fique bem à vontade para participar conosco, perguntando, contribuindo. Certamente será bem edificante. Abaixa um pouquinho a velocidade ali do ventilador, só abaixar um pouquinho. Isso, obrigado. Muito bem. Olha, na quarta-feira passada nós tratamos 5 pontos. Nós tratamos a respeito do que os que se inclinam para as coisas da carne desejam as coisas da carne. 2, a mente da carne conduz ou é a própria morte. 3, a mente da carne é inimizade contra Deus, porque a vontade de Deus é a norma da justiça. 4, a mente da carne é escrava do pecado. E 5, os que estão na carne não podem, de forma alguma, agradar a Deus. Existe uma citação atribuída a A.W. Tozer, Damares postou esses dias na rede social, que me chamou muita atenção, me provocou muito, abre aspas: se Deus tirasse o Espírito Santo deste mundo, boa parte daquilo que a igreja está fazendo prosseguiria como se nada tivesse acontecido e ninguém notaria a diferença. Isso é preocupante, mas infelizmente é real, é verdade. Às vezes me pergunto, será que as pessoas de fora conseguem ver na igreja de Jesus o Jesus da igreja? É um questionamento que a gente precisa fazer sempre para desenvolvermos a nossa santidade no Senhor. Vamos lembrar que o capítulo 7 tratou da lei, e a lei veio com o objetivo de colocar o limite, impor o limite, mostrar que o homem é pecador e que se ele ultrapassar aquele limite, ele está então condenado contra a lei do Senhor, então ele está contra o Senhor. Então, se ele cometeu um pecado, o que ele merece é a condenação eterna. Então, a lei, ela não tem outro objetivo. Ela é boa, mas ela impõe limites. E ela diz, passou daqui, é pecado e merece a morte. A lei não é a morte, mas ela aponta para um corpo que está morto por causa do pecado. A lei não tem o papel de restaurar, ela tem um papel de comunicar, ela tem um papel de apontar para a pecaminosidade e o merecimento da condenação do homem, da carnalidade. E Paulo encerra o capítulo 7, depois de falar o que a lei nos mostra. Eu quero sempre frisar isso, ele aponta justamente um pecado do coração, não cobiçarás, porque você pode falar, não, mas eu não adultero, eu não. Então ele tratou justamente daquilo que está lá no íntimo do coração, porque não tem como a gente fugir desta afirmação de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. E diante do que a lei aponta e do que nós praticamos no dia a dia, ele diz então, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele diz, graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. E aí então ele começa o capítulo 8, o capítulo 8 é apontando
a solução para o grande problema. Ele faz uma afirmação no primeiro versículo: agora, pois, já nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E esta afirmação, ela é contraditória com o capítulo 7, se tirar aquela parte, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Porque a lei nos aponta como condenados, e agora de repente ele diz que nós não somos mais condenados, mas ele diz, em Cristo Jesus, e ele passa a descrever o modo como, ou a causa disso, como que isso é realizado, como que isso é possível, apontando então a obra de Cristo aplicada ao nosso coração para nos livrar da condenação eterna. Em tratando desse Espírito Santo que habita o nosso coração, ele vai distinguindo aqui a vida da carne que pende para a carne e do Espírito que pende para o Espírito. Ele vai trabalhando isso aqui. Quando nós chegamos então nos versículos, por exemplo, versículo 8, ele diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. E ele começa agora com uma palavra, um pronome, vós, porém. Este porém diz respeito ao versículo 8. Olha o que ele diz no versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém. Aqui ele está dirigindo a igreja de Roma, de uma forma a apontar que ele está crendo que os irmãos que estão ali são todos nascidos de novo, convertidos ao Senhor. Então por isso ele diz, vós porém. Ele está escrevendo para a igreja do Senhor, ele está escrevendo para pessoas salvas no Senhor. E este versículo 9 que está aqui registrado, ele vai nos dar uma lição importante, que só há uma possibilidade de pertencermos a Cristo: se o Espírito Santo habitar o nosso coração. E parece assim, pastor, mas eu estou cansado de ouvir sobre isso, mas eu preciso que você seja vivificado por essa doutrina tão espetacular, tão maravilhosa para a sua vida. Eu preciso que a igreja tome isso e alimente-se disso de tal maneira que isso seja dia a dia renovado e renovável, no sentido de o renovador, no sentido de renovado por cada dia, eu ver isso e olhar isso com olhos encantados, e ao mesmo tempo ser renovado dia após dia com esta palavra. E ele então vai dizer justamente isto: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Olha só que coisa interessante, porque há um corpo carnal, mas há um espírito transformado. O Espírito Santo de Deus agora está no coração para transformar essa vida. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não está em Cristo, esse tal não é dele. Vejam, é necessário que entendamos algumas coisas importantes aqui. As pessoas tendem a confundir aquela frase, Deus é um só, todo caminho leva a Deus. Não importa se você está lá, ali, aqui, o seu sistema, não importa. Se você fala o nome de Deus, está tudo bem. Agora mesmo tem uma postagem de um cantor que se diz cantor gospel, e juntamente com um cantor secular que declaradamente não é cristão, e estão cantando um cântico. Eu estou vendo muitas pessoas na rede social se encantar. Oh, que maravilha ver esse cantor cantando esta música. Vejam bem, olha só o que ele está dizendo aqui, é muito sério. Olha só o que ele diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas pastor, você está julgando? Não, não estou julgando. Pelo fruto você conhece a árvore. Por aquilo que ele declara e por aquilo que ele faz, você mostra a quem você pertence, certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado nesse sentido, porque é muito comum a gente pensar que filho de crente é crentinho.
É muito comum você pensar, não, meu filho, ou meu pai, ou minha mãe, ou meu esposo, ou minha esposa, ou o meu primo, ou o meu irmão, ou sei lá quem chegar da minha família, ele está afastado, ele está no mundo, mas ele conhece e eu tenho certeza que ele é de Jesus. Não, se ele está produzindo frutos, obra, melhor dizendo, na prática da obra podre da carne, significa que ele não tem Jesus, pelo menos ainda. Porque se o Espírito habita o coração, e isso você pode comprovar para mim, é ou não é? Quando nós pecamos, o que acontece com o nosso coração? Nós somos entristecidos. Há uma dúvida em nós, há uma angústia por ter cometido o pecado, embora o corpo carnal penda para isto, mas o Espírito que está no nosso coração, e aí eu vou falar não o Espírito Santo, mas o Espírito santificado, vivificado pelo Espírito Santo no nosso coração, ele trabalha ao contrário disso. E isso é muito importante que entendamos. Então, só é possível pertencer a Deus se o meu corpo for o santuário do Espírito Santo. E aí então tem alguns detalhezinhos que eu preciso destacar com você. Vamos aqui. Primeiro, o meu corpo, ele revela ser um templo de adoração, ou ele revela ser uma casa de prostituição? Isso é muito importante a gente pensar. Porque, não, Deus quer o coração, mas o coração, ele determina o meu exterior. Então a minha pergunta é, o meu corpo, ele revela ser um templo de adoração ou uma casa de prostituição? Agora vamos para o versículo 10. O versículo 10 nós encontramos o seguinte: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então eu afirmo, na vida do povo de Deus, há duas naturezas, um corpo morto por causa do pecado, e um Espírito vivo, ou vivificado pelo Espírito Santo. Bom, para a gente entender isso bem, a gente precisa ir em Ezequiel. Vamos lá? Ezequiel 36. Nós já citamos esse texto aqui algumas vezes, né? Ezequiel 36, versículos 26 e 27. O versículo 26 diz, podem ler: dar-vos-ei só um minutinho, preste atenção, que o Espírito novo colocado no coração novo, não é o Espírito Santo. Dar-vos-ei um coração novo e um Espírito novo. Que Espírito é este? A questão da sua vontade transformada. Porque o Espírito Santo, Cidinha, que você falou que achava que era, está logo no versículo 27. Porei dentro de vós o meu Espírito. E aí o Espírito Santo. O Espírito Santo entra no coração, transforma o coração, dá um coração novo e dá vontade nova. Isso aqui é muito importante para determinar que o Filho de Deus não é uma marionete. O Filho de Deus, ele interage com o seu Senhor. O Filho de Deus, ele passa a ter vontade que agrada a Deus a partir da aplicação do Espírito Santo na sua vida. Vejam bem, eu posso afirmar que a minha salvação é exclusivamente um ato de Deus para comigo. Filipenses 2, 13. É Deus quem opera em mim, tanto o querer como o realizar. No entanto, eu não aceito Jesus
Ele me aceita. Mas uma vez que Ele me aceita, que Ele entra, que faz em mim uma mudança, eu aceito Jesus. Antes eu não quero compromisso com Ele. Mas depois que houve uma mudança no meu coração, como está aqui escrito no capítulo 8 de Romanos 10, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aí vem, há uma mudança, há um desejo de adorar a Deus, e esse desejo de adorar a Deus vem porque o Espírito Santo colocou no nosso coração, é a nossa vontade modificada. Essas duas naturezas vão estar juntas, porque há uma vontade colocada que é contrária à vontade carnal. Duas vontades modificadas. Obrigado pela contribuição. Então, agora, como que este Espírito é vida? Olha, está explicado aí na parte final do versículo. Por causa que justiça? De que forma? Quem é a justiça de Deus? Jesus. Lembra de Romanos 3, 21? Mas a justiça de Deus, está aqui, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelo profeta, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Então, essa justiça, agora pensa comigo nessa justiça. Eu gosto de frisar isso para nós, porque isso é muito importante que a gente entenda. Vejam bem, Deus nunca inocentará o culpado. Por isso, a questão do perdão que nós recebemos não é o mesmo perdão que nós temos de um para com o outro. Eu ofendi, peço perdão, o outro me perdoa. O perdão que nós recebemos é um perdão que envolve um pagamento, em que o próprio Deus, que deveria cobrar de nós, Ele cobra a nossa dívida no seu Filho Jesus. É por isso que no primeiro capítulo de Romanos, vamos lá, primeiro capítulo de Romanos, falando do poder do Evangelho, versículos 16 e 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Qual é a melhor definição para Evangelho? O que é o Evangelho? Boas novas. Ok, mas uma palavrinha só. Jesus. Jesus é o Evangelho. Então esta é a justiça de Deus. Então aquilo que o meu corpo tem de produção de morte é plantado em mim agora uma natureza, uma vontade, um espírito de vida, por causa dessa justiça que agora habita o meu coração. Então eu posso claramente afirmar, na vida do povo de Deus há duas naturezas, um corpo morto por causa do pecado, um espírito vivificado pelo Espírito Santo. Agora nós temos o versículo 11, e esse versículo 11 ele é para mim maravilhoso. Eu estava ansioso para chegar no versículo 11. Vamos lá, versículo 11, vamos reler o versículo 11? Leamos por gentileza. Se Eu quero começar de trás para frente. Quem ressuscitou a Jesus?
Deus. E aqui ele diz que é o Espírito Santo. Então Deus, o Pai ressuscitou o Filho. Aqui fala que o Espírito Santo ressuscitou o Filho. Mas eu vou colocar mais um pouquinho de curiosidade em vocês. João 10. Versículos 17 a 18. João 10, 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Presta atenção. Eu dou, eu a reassumo. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também... Quem tem autoridade para entregar e para reavê-la? Jesus. Esse é o mandato que recebi do meu Pai. Então você pode também afirmar que Jesus, Ele mesmo se ressuscitou. A grande questão é que Paulo trabalha o poder de Deus, uma vez que Jesus Cristo veio para exaltar a glória do Pai. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, a primeira pessoa, Filho, a segunda, o Espírito Santo, a terceira pessoa. Mas quando você fala em Deus, você está falando numa só essência. Mas a dinâmica é que em momento algum o Filho quer tomar a função do Pai, em momento algum o Espírito Santo quer tomar a função do Filho, e nem o Pai quer tomar a função de ambos. No sentido de desenvolvimento do plano da redenção, cada um exerce sua função, e é conhecido e reconhecida a função do Espírito Santo como ministério holofote, porque o Espírito Santo tem na terra a função de lançar luz para Cristo, ou seja, abrindo os nossos olhos para enxergar a Cristo, certo? Agora veja bem como que é maravilhoso esse versículo, o versículo 11 de Romanos 8. Esse se, ele não é um se duvidoso, também pode ser traduzido: uma vez que habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Preste atenção nisso, eu quero que você capta a essência desse versículo, a grandeza. Isso deveria fazer-nos vibrar e sermos fiéis ao Senhor como expressão de gratidão a Deus. Olha, o que está sendo tratado aqui nada mais é do que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Este que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo que veio habitar o nosso coração. Pensa um pouquinho. Eu acho que às vezes a nossa mente ela é muito limitada e a gente não consegue, eu não consigo expressar o que eu quero, e às vezes você pode não conseguir entender o que eu quero falar, mas o Espírito Santo pode melhorar tanto a minha como a sua deficiência, e nós podemos chegar num denominador comum, que é você entender isto. O que está habitando o seu coração agora é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O que está habitando o nosso coração agora é a terceira pessoa da Trindade, é o próprio Jesus no Espírito Santo. Ele habita o nosso coração, Ele habita o nosso coração, é Deus em nós. Sabe, me lembra até uma vez que a Cidinha me perguntou sobre essa questão, se essa afirmação era correta, porque ela ouviu de alguém que falou assim: Emmanuel é Deus conosco. Agora, depois do Pentecostes, é Deus em nós. É verdade, é isso mesmo, porque Jesus ele estava entre o povo,
Mas depois ele diz assim, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, na pessoa do Espírito Santo, né? E aí então, quando o Espírito Santo é derramado, ele não é derramado para estar entre nós, ele agora passa a habitar o nosso coração, é Deus morando no nosso coração. Como pode isso acontecer? Se fizeram lá um tabernáculo todo maravilhoso, e um templo maravilhoso, suntuoso, e o Davi disse assim, que é o Senhor, quem sou eu para construir um templo, o Senhor para habitar num templo desse? Mas é o melhor que eu posso fazer. E Deus disse, não habito em tenda feita por mão humana. Deus não precisa disso. Mas Deus, ele se rebaixou, se a expressão, eu posso usar essa expressão, rebaixou a tal ponto de querer fazer morada no coração de pessoas imperfeitas. Sabe, para mim isto tem uma conotação gigantesca, teológica, de renovação. Sabe, olha o que ele está dizendo: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é o próprio Deus, habitando o nosso coração. Agora preste atenção numa coisa muito especial aqui. Está dizendo que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu, agora, Espírito Santo, que está habitando, né? Que em vós habita. Isso aqui tem duas conotações importantíssimas. Vejam bem, isso lança por terra toda e qualquer possibilidade de você achar que você é bom. Ah, todos me amam. Não amam não, ela ama a sua praticidade. É só você errar um pouquinho que joga de escanteio. Aproveitando a Copa do Mundo, e joga de escanteio. É só você parar de produzir o que o outro gosta. Você pode ser um anjo hoje, um demônio amanhã. Depende daquele que está do outro lado, de como ele encara a sua vida. Certo? Tudo que você faz, não pense, porque eu sou, porque eu fiz, todos me procuram, todos me falam, não pense nisso. Não pense nisso. Jesus já nos chamou a atenção sobre isso, e é muito importante. Pedro já falou sobre a questão do orgulho. O sábio Salomão também já disse sobre o orgulho, que o orgulho precede a queda, né? Então todo aquele que pensa que está lá em cima, cuidado, porque vai cair mesmo. Em Lucas 10, Lucas 17, 10. Lucas 17, 10, olha só o que ele diz. Vamos ler juntos? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Veja bem, ainda que você conseguisse cumprir todos os mandamentos, e não consegue, ainda assim você seria um servo indigno. Por que indigno? Porque você só cumpriu com a sua obrigação. Para ser digno, você tem que fazer mais do que lhe é exigido. Então, quando você olha aqui, você vê jogar por terra em Romanos 8, 11, toda a possibilidade de você trazer para você alguma qualidade pessoal. Então fique sabendo que os seus talentos, aquele que você nasceu com ele não tem valor nenhum se o Espírito Santo não agir na sua vida.
Então não vá abrir pensar que você é bom, não vá pensar que você tem alguma coisa, você não tem nada, eu não tenho nada. Por quê? Porque quem pode fazer alguma coisa é o Espírito Santo, porque a minha carne vai pender sempre para as coisas da carne. Aí eu posso até fazer coisas bonitinhas, mas o objetivo está corrompido. Porque uma fonte corrompida só produz água corrompida. Uma fonte pura produz água pura, uma fonte impura produz água impura, e nós somos uma fonte impura. Olha só o que ele disse: em nós há o corpo mortal. É por isso que de vez em quando você se vê pensando que não devia pensar, falando que não devia falar, fazendo o que não devia fazer, deixando de fazer o que devia fazer, deixando de falar o que devia falar. Porque a nossa natureza, ela guerreia, como nós temos visto em alguns momentos do nosso estudo bíblico, em outras quartas-feiras, citando Gálatas, a guerra que há. Mas há uma coisa muito especial aqui, porque o apóstolo vai dizer o seguinte: este Espírito, com o mesmo poder que ressuscitou a Jesus, vivificará também o vosso corpo mortal. Como que isso funciona? Enquanto estamos aqui na terra, há um processo gradativo da santificação. Deveria ser assim. E aí então eu vou crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e não vou crescendo porque faço coisas, eu vou crescendo porque o Espírito Santo opera em mim a santificação. A minha carne tenta ir para o pecado, mas o Espírito Santo a mata. A vontade que eu tenho para pecar, o Espírito Santo chega e cobre aquela vontade e coloca uma vontade de adorar o Senhor. E é assim que nós vamos vencendo diariamente, ou melhor, sendo conduzidos diariamente em triunfo. É por isso que o mesmo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola, capítulo 2, versículo 14, ele diz: graças ao meu esforço em ler muito a Bíblia, já li de Gênesis, Apocalipse algumas vezes, de orar todo dia de manhã, de madrugada, graças ao meu esforço de ir à igreja, graças à minha liberalidade de tirar meu dinheiro e distribuir com os pobres, eu sou conduzido em triunfo. É assim que ele falou? Graças, porém, a Deus, que em Cristo não há nenhuma vírgulazinha para você e para mim. Deus, na boca do Paulo, não exalta nem mesmo um momento maior que eu passei em oração. Ele não exalta nada que eu possa ter feito para alguém. Ele diz que o meu triunfo, todo ele, é graças a Deus, através de Cristo. Você está aqui hoje, com a sua convicção de salvação, não é porque você, não, é porque o Espírito Santo habita o seu coração, e o Espírito Santo que habita o seu coração é o mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, e como Ele ressuscitou a Cristo, Ele está ressuscitando você de dia, de noite, todo dia e toda noite. Olha só que coisa maravilhosa. Então eu posso dizer que o Espírito Santo que habita o nosso coração, e que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, opera vida em nós, dia a dia, para no final, nos livrar plenamente da natureza carnal. Então tem agora um processo. Agora, irmãos, por favor, eu não posso continuar no mesmo estágio que eu estava ontem. Eu preciso melhorar. Então eu oro: Senhor, santifica a minha vida.
Santifica, Senhor. Põe guarda nos meus lábios. E ele vai fazendo isso dia após dia. Só que ele faz uma coisa, quer ver? De vez em quando ele deixa você cair. De vez em quando ele deixa uma quedazinha. Para que ele deixa essa quedazinha? Para você nunca tirar a sua âncora, os seus olhos do autor e consumador da fé. Para que você saiba que você é mais perigoso do que você imagina, para você mesmo e para os outros. Irmãos, isso é encantador. Acho que a gente podia, cadê o Natão Valim aí? Cadê o Wendel? Fazer Ramon, Rick, fazer uma música com essa Evandro, fazer uma música com essa letra aqui. Tem uma que eles cantaram daqui a pouco, até ensinando para a igreja aqui. Que letra. Se eu pudesse, a gente cantaria ela no início, no metade, no fim, todos os dias de culto. Que letra que exalta a Jesus. Tem alguma dúvida? Eu passo apenas para algumas aplicações aqui. Então vamos lá. Número 1. A vida com Cristo não é meramente uma decisão pessoal, partido de uma vontade humana, sem a intervenção do Espírito. É, pelo contrário, um corpo morto tomado pelo Espírito Santo que passa a dominar sobre a nossa vida, conduzindo-nos como posse de Cristo. Se tem uma coisa que você gosta de ter, é um sobrenome chique. Por exemplo, isso aqui é um sobrenome mais chique do que Silva. Quase ninguém tem, né? Quase ninguém tem. E Ferreira. Você dá uma agarradinha no rei. Ferreira. Pereira. Valinski. Você joga para um é alemão ou russo, não sei, não negócio assim. Valinski. Desse negócio aí. Gaspar, tem dois aqui, o Ivan está lá, o Rick está ali, tem mais Gaspar aí? Não, né? Só eu que vou incluir meu nome lá, meu sobrenome também, no meu sobrenome Gaspar, vai ficar chique. A dona Marlene, ela não precisa falar assim, vamos colocar um pouquinho do alemão, não, ela é. Eu nem sei pronunciar o sobrenome dela, então a gente fala assim, pela portuguesado mesmo, né? A gente fala dia triste, mas na verdade é bem diferente. Eu não vou me arriscar aqui, porque senão vão envergonhar os professores da língua alemã, né? Mas vejam bem, mas você, gente, eu tenho um carinho muito grande por ser filho do meu pai e da minha mãe, sabe, meu pai e minha mãe, com todas as falhas dele, mas sabe aquele homem que precisa quase de ser ajudado, mas que dá uma segurança estar perto dele? Ele está com 86 anos, não está escutando quase nada, vai ficar perto dele, dá uma segurança. Então, é gostoso, né? Aí você lembra do seu pai, você lembra da sua mãe, talvez alguns aqui saudosos já, né? Mas assim, dá uma saudade, porque eu pertenço a uma família. E tem uma coisa, eu posso falar do meu pai, do meu irmão, mas você não pode, né? Aquela coisa, eu sou da minha família. Agora, eu sou de Cristo. Eu sou posse de Cristo. E não é uma posse assim, é meu, vem cá, fica ali. Não, é uma posse de interação, de filiação em Cristo, na família da fé. Eu pertenço a Cristo, se o Espírito Santo habita o meu coração. Número 2, no coração onde Cristo habita, apesar do corpo estar morto pelo pecado, há vida no Espírito com E minúsculo, das vontades, porque a justiça de Deus nos transformou em Cristo Jesus. Délia,
Talvez o Natanael possa apontar alguns pecados, algumas falhas que nós não conhecemos, a mais do que nós podemos indicar. Assim Damares pode comigo, eu para com Damares, porque os cônjuges se conhecem mais do que os demais. Só que, ainda que tenhamos essas falhas, e essas falhas vêm por causa do corpo mortal, o corpo que está morto no pecado ou pelo pecado, Jesus pagou por nós, e a palavra forense, a questão de tribunal, a questão legal, na ficha da Adélia, na minha e na sua, está escrito, o famoso está consumado, está pago, tetelestai. Ele pagou tudo de maneira completa, nem faltou um centavo, nem passou um centavo. Três, e para encerrar, mesmo havendo um corpo morto pelo pecado, ele não pode prevalecer, porque somos ressuscitados diariamente, pelo mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Assim aguardamos a vitória final. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Irmãos, são doutrinas que você já conhece, né? Mas que eu acho que a gente precisa conhecê-la de verdade, num relacionamento íntimo, como um casal casado, que se conhece na consumação do seu casamento. Nós precisamos nos relacionar com essa verdade bíblica de tal maneira, que o nosso coração seja tomado pelo amor de um casamento ainda no início, com aquela paixão oriunda do amor, não apenas uma paixão passageira, mas oriunda o desejo de estar junto, o desejo de viver isso, de pensar isso, de meditar isso. Lembre-se, não adianta você ler a Bíblia se você não meditar nela durante o dia. Então, comece a fazer isso, lendo a sua devocional, reserve um versículo para que você possa meditar nele durante o dia. É assim que nós nos aproximamos do nosso Deus. Bendito seja o Senhor.